Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Constitucional, vamos estudar um tema muito importante relacionado à estrutura do Estado brasileiro, a organização dos poderes, com foco no poder legislativo, sua organização e atribuições, o processo legislativo, as cláusulas pétreas, a iniciativa legislativa, os princípios constitucionais e a fiscalização financeira e orçamentária. Para começar, é importante lembrar que a Constituição Federal estabelece o princípio da separação dos poderes. Esse princípio determina que o poder do Estado deve ser dividido em três funções principais: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes possui atribuições próprias e atua de forma independente, embora exista um sistema de equilíbrio e controle entre eles. O objetivo da separação dos poderes é evitar a concentração excessiva de poder nas mãos de uma única autoridade, garantindo maior equilíbrio institucional e proteção das liberdades democráticas. Nesta aula vamos concentrar nosso estudo no poder legislativo. O poder legislativo é responsável principalmente pela elaboração das leis que regulam a vida em sociedade. Além disso, também exerce funções de fiscalização e controle sobre os demais poderes, especialmente sobre o poder executivo. No âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que possui estrutura bicameral. Isso significa que ele é composto por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro e é composta por deputados federais eleitos pelo sistema proporcional. Já o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal, sendo composto por senadores eleitos pelo sistema majoritário. Cada casa legislativa possui funções específicas, mas ambas participam do processo de elaboração das leis federais. Agora vamos falar sobre as atribuições do Poder Legislativo. Entre suas principais atribuições está a elaboração, discussão e aprovação de leis. O Congresso Nacional também possui a função de autorizar determinadas ações do Poder Executivo, como a aprovação de tratados internacionais e a autorização para determinadas operações financeiras. Além disso, o Poder Legislativo exerce função fiscalizadora, acompanhando e controlando as atividades do governo federal. Agora vamos abordar o processo legislativo. O processo legislativo corresponde ao conjunto de etapas necessárias para a criação de uma lei. Essas etapas incluem a apresentação de um projeto de lei, sua discussão nas casas legislativas, a votação pelos parlamentares e, por fim, a sanção ou veto pelo presidente da República. Existem diferentes tipos de normas produzidas pelo processo legislativo, como emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Cada uma dessas normas possui procedimentos específicos para sua aprovação. Agora vamos falar sobre as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são dispositivos da Constituição que não podem ser abolidos ou modificados por meio de emendas constitucionais. Essas cláusulas representam princípios fundamentais do Estado brasileiro e têm como objetivo preservar a estrutura essencial da Constituição. Entre as cláusulas pétreas estão a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Esses elementos são considerados essenciais para a manutenção do Estado democrático de direito. Por essa razão, não podem ser suprimidos nem alterados de forma que comprometam sua essência. Agora vamos falar sobre a iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa corresponde ao poder de apresentar projetos de lei para apreciação do Poder Legislativo. A Constituição estabelece que diferentes autoridades e instituições podem exercer a iniciativa legislativa. Entre elas estão os deputados federais, os senadores, o presidente da República, os tribunais superiores, o procurador-geral da República e os cidadãos, por meio da chamada iniciativa popular. Em alguns casos, a iniciativa legislativa é exclusiva de determinadas autoridades. Por exemplo, projetos de lei relacionados à organização administrativa do Poder Executivo ou à criação de cargos públicos geralmente são de iniciativa privativa do Presidente da República. Agora vamos falar sobre os princípios constitucionais relacionados
ao processo legislativo. O processo legislativo deve respeitar princípios como legalidade, publicidade, transparência e participação democrática. Esses princípios garantem que a produção das leis ocorra de forma legítima, transparente e representativa. Por fim, vamos abordar a fiscalização financeira e orçamentária. Essa é uma das funções mais importantes do poder legislativo. A fiscalização financeira consiste no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e na verificação da legalidade e da eficiência da gestão financeira do Estado. No âmbito federal, essa fiscalização é exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas atua como órgão técnico responsável por analisar contas públicas, fiscalizar contratos e verificar a correta utilização dos recursos públicos. A fiscalização orçamentária também envolve o acompanhamento da execução do orçamento público, garantindo que os recursos sejam utilizados de acordo com as leis orçamentárias aprovadas pelo próprio Poder Legislativo. Portanto, compreender a organização do Poder Legislativo, suas atribuições, o funcionamento do processo legislativo, a importância das cláusulas pétreas, o papel da iniciativa legislativa e a fiscalização das finanças públicas é fundamental para entender como funciona a estrutura institucional do Estado brasileiro. Vamos estudar temas importantes relacionados à organização dos poderes do Estado brasileiro. Vamos abordar o Tribunal de Contas, sua natureza e atribuições, o Poder Executivo, as atribuições e responsabilidades do Presidente da República, o Poder Regulamentar e o Poder Regulador, além da estrutura do Poder Judiciário, incluindo o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e também a Justiça Militar. Para começar, vamos falar sobre o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão responsável por auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da administração financeira e orçamentária do Estado. No âmbito federal, essa função é exercida pelo Tribunal de Contas da União, conhecido como TCU. Embora o Tribunal de Contas atue em colaboração com o Poder Legislativo, ele possui autonomia administrativa e técnica para desempenhar suas funções. Por essa razão, costuma-se dizer que o Tribunal de Contas possui natureza de órgão de controle externo. Entre as principais atribuições do Tribunal de Contas está a análise das contas prestadas pelos administradores públicos, a fiscalização da aplicação de recursos públicos e a verificação da legalidade de atos administrativos relacionados à gestão financeira. O Tribunal de Contas também pode realizar auditorias, inspeções e avaliações de programas governamentais, além de emitir pareceres sobre as contas do Presidente da República. Agora vamos falar sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo é responsável pela administração do Estado e pela execução das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. No Brasil, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, com o auxílio dos ministros de Estado. O Presidente da República exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Como chefe de Estado, ele representa o país nas relações internacionais e simboliza a unidade nacional. Como chefe de governo, ele é responsável pela condução da administração pública e pela implementação das políticas governamentais. Entre as atribuições do Presidente da República estão sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional, nomear ministro de Estado, comandar as Forças Armadas, celebrar tratados internacionais e dirigir a administração pública federal. Além dessas atribuições, o presidente também possui responsabilidades importantes. Ele pode ser responsabilizado por crimes de responsabilidade ou crimes comuns cometidos durante o exercício do cargo. Em determinadas situações, pode ser submetido ao processo de impeachment ou julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar sobre o poder regulamentar e o poder regulador. O poder regulamentar corresponde à competência que o chefe do Poder Executivo possui para editar decretos e regulamentos destinados a detalhar a aplicação das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Por meio do poder regulamentar, o Presidente da República pode estabelecer normas administrativas que orientem a execução das leis, desde que essas normas não modifiquem o conteúdo da legislação aprovada pelo Congresso.
Já o poder regulador está relacionado à atuação do Estado na supervisão e organização de determinados setores da economia ou da administração pública. Esse poder é frequentemente exercido por meio de agências reguladoras, que possuem a função de estabelecer regras técnicas, fiscalizar atividades econômicas e garantir a prestação adequada de serviços públicos. Agora vamos falar sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por aplicar as leis e resolver conflitos entre pessoas, instituições e o próprio Estado. Sua principal função é garantir a interpretação e a aplicação correta do direito. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro é composta por diversos órgãos, entre os quais se destacam o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais. O Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Sua principal função é atuar como guardião da Constituição. Isso significa que o STF é responsável por garantir que as leis e os atos do poder público estejam de acordo com a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal também julga ações relacionadas à constitucionalidade das leis e possui competência para julgar determinadas autoridades em processos específicos. O Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, possui a função de uniformizar a interpretação das leis federais em todo o país. Enquanto o STF atua principalmente na interpretação da Constituição, o STJ atua na interpretação da legislação federal. Outro órgão importante é o Conselho da Justiça Federal. Esse órgão tem como função coordenar e supervisionar a administração da Justiça Federal, contribuindo para a organização e o funcionamento dos tribunais federais. Os tribunais regionais federais são responsáveis por julgar recursos provenientes das decisões dos juízes federais de primeira instância. Esses tribunais atuam em diferentes regiões do país e fazem parte da estrutura da Justiça Federal. Por fim, vamos falar sobre a Justiça Militar. A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário responsável por julgar crimes militares definidos em lei. No âmbito federal, a Justiça Militar julga crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas, como o Exército, Marinha e a Aeronáutica. Já no âmbito estadual, a Justiça Militar pode julgar crimes militares cometidos por integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A existência da Justiça Militar está relacionada à necessidade de preservar a disciplina e a hierarquia nas instituições militares, princípios fundamentais para o funcionamento das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Portanto, compreender o funcionamento do Tribunal de Contas, as atribuições do Poder Executivo, as responsabilidades do Presidente da República e a estrutura do Poder Judiciário é essencial para entender como se organiza o sistema institucional do Estado brasileiro. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito constitucional previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.